Olá, bem-vindos a esse vídeo sobre anatomia do sistema digestório. Lembrando que o sistema digestório, na verdade, ele consiste em um tubo alimentar. E esse tubo alimentar é composto por vários órgãos, e à medida que o alimento vai caminhando por esses órgãos, nós temos a adição de algumas substâncias secretadas por órgãos anexos, como as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Então, em relação aos órgãos, nós temos a cavidade bucal, a faringe, a região do esôfago, o estômago e os intestinos, que se dividem em intestino grosso e intestino delgado. Nessa imagem, nós conseguimos perceber a presença de um músculo delgado envolvido com a respiração, que é denominado de diafragma, e acima do diafragma nós encontramos a caixa torácica, abaixo a cavidade abdominal. Na caixa torácica nós podemos perceber a presença do pulmão direito, pulmão esquerdo. Vejam que o volume do pulmão esquerdo é menor do que o do pulmão direito. E nós temos na região do mediastino, que é justamente a região compreendida entre os pulmões, nós encontramos o coração com a sua base próxima à linha mediana e seu ápice voltado para o lado esquerdo. E da base conseguimos ver a saída dos grandes vasos. Já abaixo do diafragma, nós temos a cavidade abdominal, conseguimos perceber a presença do estômago, do fígado com seu ligamento falciforme, a região do cólon transverso, que já faz parte do intestino grosso, e as alças intestinais do jejum no ilho, que fazem parte do intestino delgado. Então, o alimento ele vai entrar no sistema digestivo através da cavidade bucal, lembrando que a principal função do sistema digestório é realizar a quebra dos alimentos e sua posterior absorção, para que os mesmos possam servir de fonte de energia, e a entrada se dá através da cavidade bucal. A cavidade bucal apresenta 6 faces ou 6 paredes, por isso que se pode fazer a analogia da mesma com um cubo. E aí nós temos algumas limitações. Então, anteriormente, nós temos os lábios, que apresentam uma região de pele e uma região de vermelhidão de lábio, onde nós podemos observar a presença de uma abertura que é denominada de rima bucal. Então, esta seria a parede anterior da cavidade bucal. Conseguimos perceber alguns acidentes anatômicos, como uma depressão na linha mediana do lábio superior, que é denominada de filtro, uma incisura e um tubérculo labial, o encontro dos lábios superior e inferior, que é denominado de modíolo ou ângulo da boca, ou ainda canto da boca, onde nós encontramos a comissura labial. Temos a presença do sulco nasolabial, do sulco mentoniano, abaixo do lábio inferior. E, então, em relação à parede anterior da cavidade bucal, nós temos o que é denominado de rima bucal, que é justamente a abertura promovida pelos lábios. Além disso, nas paredes laterais nós encontramos as bochechas, a parede superior, que é popularmente denominada de céu da boca, na realidade é o palato. Temos a porção inferior da cavidade bucal ou parede inferior, que é o assoalho bucal, que é essa região abaixo da língua. E temos a parede posterior, que é denominada de istmo das fauces. Além disso, nós vamos observar que a cavidade bucal ela é dividida em 2 regiões. Uma delas é denominada de vestíbulo bucal, que seria o espaço compreendido entre bochechas e gengivas e dentes, e entre lábio, tanto superior como inferior, gengivas e dentes. E justamente as faces dos dentes que ficam voltadas para essa região serão denominadas de faces vestibulares. Já quando eu observo a região onde a língua fica posicionada e onde eu consigo perceber o palato duro e o palato mole, nós temos o que é denominado de cavidade bucal propriamente dita. Então, a cavidade bucal é dividida em uma porção anterior
ou lateral, que é a chamada de vestíbulo bucal, e uma porção interna, onde nós temos o palato e a língua, que é a denominada de cavidade bucal propriamente dita. Então, quando nós olhamos para o palato, nós temos primeiro que dividir o palato em duas porções. Nós temos uma porção óssea, que corresponde ao posicionamento e localização dos elementos dentários. Essa porção é denominada de palato duro. E a porção que fica posterior ao palato duro, que não apresenta estrutura óssea, é denominada de palato mole, que seria essa região onde nós encontramos a úvula. Então, nessa região, nós temos o palato mole. E temos que perceber também que o palato ele vai corresponder ao que a gente chama popularmente de céu da boca, mas na realidade seria a parede superior da cavidade bucal, ou seja, o seu teto. E devemos perceber também que ele vai separar a cavidade bucal da cavidade nasal. E na verdade ele funciona como o assoalho ou parede inferior da cavidade nasal. Quando nós falamos do palato mole, nós vamos perceber a presença de uma saliência localizada na linha mediana, que é justamente a úvula, que tem função na fonação, quando movimenta-se. Mas nós temos também dois arcos, um arco anterior e um arco posterior, que podemos perceber nessa imagem. Esse arco anterior é denominado de arco palato-glosso. Na linha mediana nós estamos vendo a úvula e posteriormente nós temos o arco palato-faríngeo. Lembrando que isso que nós estamos visualizando aqui já é a faringe, a parte da faringe que fica localizada posteriormente à cavidade bucal, que é denominada de bucofaringe ou orofaringe. E lembrando que esse espaço, esse limite entre a cavidade bucal e a faringe, é denominado de istmo da garganta ou istmo das fauces. Então aqui a gente consegue perceber o arco palato-glosso, que é anterior, e o arco palato-faríngico, que é posterior. Entre eles se forma uma fossa, que é a fossa tonsilar, onde nós teremos a presença das tonsilas palatinas ou simplesmente amígdalas. Percebam que nessa imagem as tonsilas apresentam pequenos orifícios, mas existem tonsilas também que são lisas. Entretanto, essas que apresentam os orifícios têm uma maior facilidade para acúmulo de bactérias e de alimentos, né? Já que esses orifícios funcionam como nichos de acúmulo dessas estruturas. E dentro da fossa tonsilar, nós encontramos justamente as tonsilas palatinas. Então, nessa imagem, nós conseguimos perceber o desenho do arco palato-glosso, que é anteriorizado e recebe esse nome por estar perto da língua. E aqui nós temos essa linha que corresponde ao arco palato-faríngico. E entre os arcos nós temos uma fossa, que é a fossa tonsilar. E internamente a fossa nós conseguimos perceber a tonsila ou amígdala. Lembrando que essa é a tonsila palatina. Se nós olharmos para a língua, nós temos aqui a presença da tonsila lingual. Conseguimos ver as papilas de maior volume da região posterior da língua, que são denominadas de papilas valadas. Conseguimos ver a porção da língua que é fixa, que é chamada de raiz, e a porção livre e móvel, que é chamada de corpo. No palato mole, nós encontramos músculos. Essa região de palato mole, durante a fonação, ela se movimenta para que se tenha maior passagem de ar para o nariz ou para a cavidade bucal, e isso module e gere sons diferentes. E para que haja essa movimentação da região do palato mole, nós temos a presença de músculos. Temos um músculo próprio da úvula, temos o tensor e o levantador do véu palatino. Lembrando que véu palatino é justamente essa caída que o palato mole dá em relação ao palato duro. Lembrando também que essa linha limite
ou linha divisória entre o que a gente conhece como palato duro e palato mole, vai ser denominada de sulco amular. Então, nós temos aqui, depois do sulco amular, vejam que o palato duro tem uma direção ou uma posição horizontal, depois nós temos como se fosse uma caída, uma descida do palato mole em direção à língua. Então, aqui nós temos o véu palatino. Então, temos músculos que tensionam o véu e músculos que elevam o véu. Além disso, nós temos os músculos que formam o arco palatoglosso e o arco palato-faríngico, e eles recebem o nome dos arcos. Então, músculo palatoglosso e músculo palato-faríngeo. Vemos uma estrutura ou uma deposição óssea aumentada no palato duro, que é denominada de tórus palatino, que existem pesquisas que apontam que essa formação se deve a uma mastigação geralmente realizada utilizando muita força, ou seja, o indivíduo que apresenta esse tipo de lesão, ele pode ter uma alimentação com alimentos mais resistentes, e daí essa deposição óssea para fortalecer essa estrutura. Vejam que a deposição ela vai se localizar sobre a estrutura do palato, denominada de ráfia palatina. E nós podemos perceber nessa imagem, na linha mediana, a presença da ráfia palatina. Percebam que atrás dos incisivos nós temos uma papila, que é chamada de papila incisiva, que se localiza sobre o forame incisivo. Posteriormente, aqui vemos a ráfia palatina. Nas laterais de um lado e de outro, nós vemos as pregas ou rugas palatinas, que vale a pena salientar que são estruturas únicas para cada indivíduo e que podem ser, inclusive, assim como são as papilas digitais, podem ser utilizadas como forma de identificação humana. Então, durante a formação do palato, nós temos um crescimento das laterais para o centro. Quando esse crescimento se dá de forma inadequada, nós podemos ter uma abertura na estrutura óssea, mas também uma abertura em tecidos moles, como nós visualizamos nessa criança, que apresenta uma fissura labial, que é também denominada de lábio leporino. Quando isso acontece na região óssea do palato, ou seja, no palato duro, nós temos uma fissura palatina. O istmo das fauces, como anteriormente mencionado, seria o limite entre a cavidade bucal e a orofaringe. E superiormente nós encontramos a úvula, na lateral os arcos palatoglossos e inferiormente nós temos o dorso da língua. Então, o istmo das fauces ou istmo da garganta corresponde ao limite entre cavidade bucal e a faringe, mais especificamente a orofaringe. Quando nós falamos sobre a língua, nós devemos perceber que a língua ela é formada por músculos, mas revestida por uma mucosa. Os músculos que formam a língua não a movimentam, são os músculos denominados de intrínsecos, e já os músculos que não formam a língua, que são denominados de extrínsecos, promovem o seu movimento. E a língua se movimenta e a partir dessa movimentação ela consegue realizar algumas funções. Além disso, a superfície da língua ela vai estar preenchida por estruturas que contêm nervos, que são as papilas. Então, nós temos papilas que têm função nervosa para a gustação e temos algumas papilas que são chamadas de filiformes, que têm a função de raspar o alimento para que esse venha a ser molhado pela saliva e permita ser percebido por essas papilas que contêm tecido nervoso, para que se possa perceber o paladar. Então, nós temos aqui 4 funções gerais da língua. Nós temos mastigação, deglutição, gustação e fonação. 2 dessas funções são funções executadas essencialmente pela língua, ou seja, são funções principais, e 2 são funções acessórias, nas quais a língua ajuda a realizar a função. Portanto, quando eu digo que a língua apresenta a função de mastigação, eu estou dizendo que essa função é uma função acessória, porque nós sabemos que a mastigação é realizada pelos elementos dentários.
Mas nós sabemos também que, assim como o músculo bucinador, a língua ajuda a colocar os alimentos sobre as superfícies dentárias, que são as superfícies oclusais que realizam a trituração dos alimentos. Então, a mastigação seria uma função secundária. Já com relação à deglutição, quem inicia a deglutição é a língua, quando nós percebemos que mastigamos o alimento o suficiente para que ele seja deglutido ou que ele seja engolido, nós iremos levantar o ápice da língua e com isso nós abaixaremos a raiz e aí o ápice da língua se movimenta pelo palato duro e nós temos então o abaixamento da raiz da língua e o alimento sai da cavidade bucal para a orofaringe e segue pela laringofaringe, depois pelo esôfago até chegar ao estômago, no movimento de deglutição. Então, essa função é uma função principal da língua. A função de gustação também é uma função principal, porque nós temos a maioria das papilas gustativas presentes na língua. Então, é uma função principal da língua. A fonação, nós sabemos que é iniciada a formação da voz na laringe, especificamente nas cordas vocais, principalmente na corda vocal inferior. E nós sabemos que a língua, ela vai auxiliar a formação final do som. Então, quando a língua se movimenta no interior da cavidade bucal, quando toca os dentes, nós teremos sons diferenciados. Então, a função de fonação para a língua é uma função acessória ou uma função secundária. Então, recapitulando, a língua é um órgão muscular, mas é revestido por uma mucosa onde nós temos a presença de papilas gustativas. E aí a língua realiza função de gustação como uma função principal. Além dessa função, nós temos a deglutição como uma função principal. E como funções acessórias, nós temos a língua auxiliando a movimentar o alimento em direção às superfícies de mastigação. Ou então ela não mastiga, mas ela auxilia. E a fonação, ela auxilia a formações quando se movimenta sobre as estruturas da cavidade bucal. Mas nós sabemos que o som, a sua origem é na laringe. Então, quando a gente observa a língua, anatomicamente nós vamos ter a região do dorso, que é a face superior da língua, que é onde nós vamos encontrar as papilas gustativas. Mas a língua é dividida em duas porções. Uma porção fixa, que é chamada de raiz e é posterior, e uma porção livre, que se movimenta, que é denominada de corpo e é anterior. Entre essas duas porções, nós temos um sulco, que é chamado de sulco terminal. Então, esse sulco terminal separa o corpo da raiz. Na região da raiz, a gente consegue perceber a presença da tonsila lingual. No palato mole, nós já tínhamos visto a presença da tonsila palatina, que pode ser também denominada de amígdala. Antigamente se achava que a língua ela era dividida em regiões quanto à percepção de sabores. E aí se mapeava a língua, se achando, por exemplo, que na região do ápice da língua só se conseguiria perceber o sabor doce. A gente sabe que isso não é assim. Nós sabemos atualmente que toda a língua apresenta papilas com diferentes capacidades para diferentes sabores. Embora em alguns locais, como nós estamos vendo aqui no local onde nós temos a letra A, que é que está com essa parte avermelhada, que nesse local nós temos sim uma maior quantidade de papilas que tem capacidade de percepção de sabor amargo. Então, quando nós, por exemplo, comemos um chocolate amargo ou quando tomamos um café amargo, nós iremos perceber que o sabor ele é sentido por mais tempo ou com maior intensidade nessa região. Mas isso não significa dizer que nós não tenhamos papilas, por exemplo, para o salgado nessa região. Então, há uma distribuição das papilas para vários sabores em todas as porções da língua, embora exista uma prevalência de papilas com determinada percepção em alguns locais. Então, nós conseguimos ver nessa imagem a presença das tonsilas linguais,
a presença do suco terminal e nesse local nós temos o que é chamado de forame cego, que corresponde a um resquício da glândula tireoide que durante o período embrionário se localiza na cavidade bucal, mais especificamente na língua, mas que durante o crescimento vai descer por um canal que existe entre a cavidade bucal e a região da laringe e vai descer por esse local, mas o forame cego ele permanece. Então, as papilas linguais, nós temos as valadas, que são essas representadas aqui em maior tamanho, são as localizadas posteriormente, né? A gente consegue percebê-las aqui, são mais ou menos em número de 12 e formam um V, que é chamado de V lingual. Por trás do V lingual, nós temos o sulco terminal e o forame cego. Nessa imagem, a gente consegue ver melhor o forame cego. E nós temos ainda as papilas filiformes, que são essas mais pontiagudas, que não têm função gustativa. Na verdade, elas vão apresentar uma função de literalmente raspar o alimento para que ele seja dissolvido na saliva e consiga chegar nas papilas que realmente realizam gustação, que são as fungiformes e as foliadas. Aqui a gente tem uma representação de um botão gustativo, que seria a porção da papila que realmente apresenta uma estrutura nervosa, e nós temos um poro nessa estrutura na saída do botão, e assim, por esse poro, a gente tem a saída da estrutura nervosa que consegue perceber o sabor dos alimentos. Então, nós vamos encerrar esse primeiro vídeo sobre o sistema digestório até aqui nessa porção da língua. Posteriormente, nós continuaremos com mais vídeos sobre esse assunto. Aguardo vocês, muito obrigada pela atenção e até nosso próximo encontro.